com toda a graça. Amém. Para quem não tive a oportunidade de falar, né? Um rompimento do ano, um feliz ano novo para você. Que Deus te abençoe, rique e abundantemente. Que seja um ano de bênção na sua vida, né? E prosperidade de Deus. Amém? Pode tomar assento. E também não posso deixar de falar que amanhã a dieta volta do recesso. Porque ela começou no dia 24 de dezembro. Entrou em recesso a dieta. Agora amanhã está lá o nutricionista, a balança. Pode ir lá que está funcionando. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quem tem chamado, irmãos? E te falo, não adianta fugir dela. Todos nós temos um chamado. Todos nós temos. Nós temos um chamado. Todos nós temos. Tem uns chamados específicos, né? Tem uns que vão dar aula, tem uns que vão dançar, tem uns que vão louvar, né? Tem uns que vão pastorear. Mas como é que se descobre um chamado, irmão? Às vezes nós percebemos e conhecemos ele de forma inesperada. E de repente Deus aparece. E a maioria das vezes, esse chamado vem, né, e nos pega de surpresa. Não que nos pega de surpresa, porque nós somos avisados o tempo todo. Mas nós fazemos de tudo para fugir, se esconder. Como, né? Não é chegada a minha hora. Mas não é bem assim que Deus nos enxerga. Glória a Deus. Calma que ainda vai chegar o meu notebook aí. Por enquanto eu tô no manual mesmo. Em nome de Jesus. Amém? O chamado de Deus em nossas vidas vai acontecer de forma inesperada, né? Existem grandes homens e mulheres de Deus, irmão, a qual receberam chamados inesperados. E eu gostaria de que você abrisse a sua Bíblia lá em Lucas capítulo 5, do 6 ao 11. Glória a Deus. Aonde nós vamos falar de um homem chamado Pedro. Diz assim a palavra: feito isto, apanharam uma grande quantidade de peixe, de modo que as redes se rompiam. Acenaram então aos companheiros que estavam em outro barco, para virem ajudá-lo. Eles, pois, vieram e encheram ambos os barcos, de maneira que quase iam a pique. Vendo Simão Pedro, prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: retira-se de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois à vista da pesca que havia feito, o espanto se apodera dele e de todos os que eles estavam, bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, e de agora em diante serás pescadores de homens. E levando eles os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Viu como é que acontece um chamado de Deus em nossas vidas? É de forma inesperada. Pedro estava pescando ali já a noite toda e não pegou nada. E sobre uma ordem, sobre uma palavra de Deus, eles foram lá e jogaram a rede ao lado e pegaram muitos peixes. Mas qual era o propósito de Deus na vida daquele homem? E Jesus disse para ele: agora vocês vão ser pescadores de homens. Aqui nesta manhã tem muitos pescadores de homens, mas que ainda Deus não se revelou. Mas está no plano de Deus o teu chamado. E ele vai chegar. Não se preocupa não, que eu também nem estava aí, não esquentava para nada. Estava aí sentadinho, não queria nada, só queria ouvir a palavra, ofertar, dizimar. Mas todos nós temos um chamado, não adianta se esconder, né? Não adianta, onde nós formos, irmão, Deus vai cumprir o chamado em nossas vidas. E é para glorificar o nome dele. E também outro homem, irmão,
também na Bíblia diz que Isaías, lá em Isaías capítulo 6, do 1 e 9, nós vamos ver um chamado de um grande homem, a qual aparecerá lá para ele anjos com 6 asas, irmão. Olha só, que revelação de Deus maravilhosa. Vai existir chamados específicos e especiais para cada um. Para alguns, vão ser revelações de Deus especiais, como o chamado de Isaías. Como que você iria reagir a uma aparição dessa na sua frente? E dizendo, quem irá por nós? Isaías levantou as suas mãos e falou, eis-me aqui, Senhor, eu irei. E qual era o chamado de Isaías, irmãos? O chamado de Isaías era trazer o povo de volta, trazer o coração do povo de volta a Deus e anunciar a vida do Messias. Qual tem sido o seu chamado? Bem, Pedro ele estava ali pescando, irmão, e recebeu um grande chamado, que é de pescar homem, fazer discípulos, né? E nós estamos aqui porque nós fomos chamados. Alguém pregou o evangelho para mim, alguém pegou o evangelho para você. Ninguém veio aqui porque não foi convidado. E se não foi convidado, o Espírito Santo que trouxe. Amém? Em nossas vidas acontecerá. E o tempo de Deus vai chegar. E o mais engraçado é que nós não escolhemos, irmão. Eu não escolhi estar aqui, mas eu aceitei. Você não escolheu estar aqui, mas você aceitou. Você não escolheu servir na casa do Senhor, mas Ele é que te chamou. Lá em João 15:16, vai dizer que vós não me escolhestes, mas eu escolhi a vós. Eu vos escolhi e vos designei para que dei fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pedirem ao Pai, em meu nome, ali nos será concedido. Então não somos nós que escolhemos, sim, de certa forma sim. Deus ele nos escolhe, mas quem se coloca na brecha, quem tem que fazer essa escolha somos nós. Mas como é que Deus nos chama? Deus usa pessoas, usa a minha vida, usa a vida do irmão, usa a vida dos nossos pastores. E nós que temos que atentar, arder em nosso coração, aquilo que o propósito de Deus está colocando em nossas vidas. E eu gostaria que você abrisse comigo lá em Êxodo, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3. Êxodo capítulo 3, do 1. Vamos começar do 1 em diante. E diz assim a palavra: Ora, Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para de trás do deserto, e chegou a Horebe, no monte de Deus. E apareceu ali um anjo do Senhor, em uma chama de fogo. E no meio de uma sarça, Moisés olhou, e eis que a sarça ardia em fogo, e a sarça não se consumia. E pelo que disse agora, me verei para lá e verei esta maravilha, e porque a sarça não se queima. Amém? Então, chamados específicos e especiais. Deus agora estava aparecendo a Moisés, dentro do fogo, numa sarça, onde ele tinha uma missão. Tinha um povo passando por grandes aflições. E esse povo, ele orava. E a Bíblia vai dizer que Deus via e ouvia o clamor desse povo. Deus nunca esquece de um filho seu. Ainda que não pareça,
Ainda que você não veja, Deus está vendo. E a provisão irá chegar. E agora Moisés, o engraçado é que Deus tem coisas bacanas, né? Como é que ele gosta de encontrar os filhos dele no deserto? Né? Como que ele leva os filhos dele para o deserto e para ter um encontro verdadeiro? Mas quando é Deus que te leva no deserto, é diferente. Uma coisa é você ter a escolha de ir porque você quer ir para o deserto. A outra coisa é quando Deus te leva, quando Deus te encontra. Porque quando Deus está no deserto contigo, haverá provisão. Haverá nuvem te cobrindo do sol. Haverá colunas de fogo à noite para você não morrer de frio. Haverá provisão de alimento para você não morrer de fome. E ele vai tirar água da rocha para você não morrer de sede. Então, para você ver, quando Deus nos leva, tem um propósito. Moisés foi ali por detrás do deserto e teve aquele grande encontro com aquela sarça ardente pegando fogo. E imagina você chegando lá e chamando seu nome. E ali estava um anjo. E ele chamou para o nome. Está vendo como existem obras específicas para cada um? Cada um tem a sua determinação. Deus, ele sabe de todas as coisas. Ele já está projetando o que ele vai te dar amanhã. E você que está se escondendo, se prepara que vai chegar. Não adianta. Assim como Pedro, ele teve que largar tudo. Eu tenho um grande testemunho aqui na Goiás, uma da pastora Cris. Né, ela estudou, ela se qualificou, estava trabalhando ali numa grande, né, empresa farmacêutica. Mas o chamado dela era maior do que tudo. Porque quando Deus chama, ele supre. Né? O pastor fala aqui bastante. Eu estava rico. Aquela mulher, né, estava com um emprego maravilhoso. Tinha tudo, era muito dinheiro. Mas o chamado de Deus pesa mais. E a gente não suporta. Não adianta. Assim como Pedro, ele largou tudo. Aquele cara era pescador desde criança. Ele largou tudo para seguir Jesus. E assim foi na vida da pastora, na vida do pastor. Né? Eles largaram tudo, se abdicaram da vida deles para estar aqui, cuidando desse grande rebanho. Louvado seja o nome do Senhor, em nome. Então agora Moisés teve uma grande função, um grande propósito, que era agora de tirar um povo que estava sendo oprimido. Mas como foi isso? Foi fácil para Moisés? E de repente ele, né, ter aquela revelação? Não. E diz lá no versículo, capítulo 3, versículo 4. E vendo o Senhor que ele virava para ver, chamou-o do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés, responde-me. E ele disse: eis-me aqui. E prosseguiu Deus: não te chegues para cá. Tira os sapatos, tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde que estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Tirar a sandália dos pés, além de significar ter reverência, além de significar de ter humildade, além de significar santidade, significa despir-se, tirar daquilo. Significa tirar aquilo que não te deixa chegar a Deus. E também significa negar a si mesmo. Tem coisas que você vai ter que se desligar, tem coisas que você vai ter que tirar da sua vida. E aquele lugar era santo. Mas por quê? Todo lugar era santo. Todo lugar, Deus está. Baseado no Salmo 139, ele está em todos os lugares. Mas por que aquele lugar, Deus falou, tira as sandálias dos pés, porque esse lugar é santo. Porque ele estava ali. Ele estava ali de forma sobrenatural sobre aquele lugar, sobre aquele pedaço.
E tirar as sandálias do pé, irmão, muitas das vezes é abrir mão de muita coisa. Tirar as sandálias dos pés é abrir mão do meu eu, do meu ego, é abrir mão daquilo que me afasta de Deus e se lançar diante da obra do Senhor. E prosseguiu Deus, 5 agora, e prosseguiu Deus, não te chegues para cá, tira a sandália dos pés, porque este lugar que está é terra santa. E disse mais, eu sou o Senhor teu Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto. Então disse o Senhor, com efeito, tenho visto a aflição do meu povo, que está no Egito, e tendo ouvido o seu clamor, por causa dos seus exatores, porque conheço os seus sofrimentos. Deus, ele conhecia o sofrimento daquele povo. E Moisés foi atraído pela presença de Deus. Mas Deus tinha para ele algo sobrenatural. Deus tinha para ele uma missão específica, que era de libertar um povo. Nós temos uma missão. Nós temos hoje uma missão. De repente, hoje você vai sair daqui com essa missão dada por Deus, visto que você irá cumprir lá fora. É libertar um povo que está preso na escravidão. É libertar um povo que ainda não enxerga as maravilhas de Deus, sabe? É libertar um povo que às vezes está clamando, mas já não tem mais força para prosseguir. E agora Deus, ele te chama nesta manhã e pergunta, qual é o seu chamado? O que você está escondendo? De onde você está fugindo? Não adianta. Deus, ele te chama para cumprir o chamado dele. Deus, ele te chama para cumprir o propósito de Deus em nossas vidas. Glória a Deus. Sabemos que Deus, ele está em todos os lugares. Como eu falei aqui, ele está em todos os lugares. E aonde a presença dele está, onde a presença dele habita, algo acontece, algo de diferente vai acontecer. E sabemos que a presença de Deus está em cada um de nós, porque nós somos templo do Espírito Santo. E se nós estamos cheios de Deus, nós não podemos guardar aquilo que Deus nos chamou, botar numa caixinha e deixar para lá. Depois eu vejo isso. Não. Nós temos que cumprir aquilo que Deus nos chamou, aquilo que Deus nos está dando hoje. De repente, tu está esperando uma resposta. E essa resposta vai vir mediante aquilo que você ouvir e atentar. Porque Deus nos chama hoje, irmão, para cumprir o chamado. E o nosso chamado é proclamar o Evangelho de Cristo a todas as criaturas. E às vezes, nós vamos ter medo. Eu tô cheio de medo aqui, irmão. Que isso? A pastora fala, você é capaz. Eu sei que eu sou. Nós sabemos que nós podemos. Nós, às vezes, nos qualificamos para algo, para fazer. Mas o medo, ele existe, irmão. Mas quando Deus chama, ele garante. Como Deus chama, ele capacita. Como Deus chama, né, ele instrui, ele dá direção, ele nos conduz, ele leva. E é nisso que nós temos que se apegar a Deus. Porque a nossa qualificação sem Deus não é nada. Nós podemos ser tudo, irmão, mas sem Deus em nossa vida nós não somos nada. Como eu falei, irmão, eu estava com medo. Podia dar várias desculpas. Pastora, eu estou com dor de barriga. Pastora, eu comi muito. Mas é mentira, ela vai saber que eu não como nada. E Deus me chamou, irmão. Né? Deus nos capacita, Deus nos envia. Ele só fala, abre a boca e vai, meu irmão. Assim era a vida de Moisés que relutou, irmão. Cara teimoso era Moisés toda hora. Mas, Senhor, eu vou fazer isso? Quem sou eu para libertar o povo do Egito? Quando eu chegar lá, o que eu vou falar, Senhor? Até chegar um certo ponto que Deus, ele se irou.
Deus se irou com Moisés. Pô, rapaz, pelo amor de Deus, para de dar desculpa. Estou falando da minha Bíblia atualizada. Pô, rapaz, para de dar desculpa. Vá lá, vou usar o teu irmão para falar por você. Só abre a boca, transmite para ele e ele vai transmitir para o povo. Irmão, nós vamos entender que tem algo, está nas nossas mãos. Deus deu para nós. Vai ter pessoas que vão ser capacitadas para estar com a gente, para nos ajudar? Sim. Mas a bênção, irmão, Deus dá para cada um. Era igual o pastor está aqui, a bênção está com ele. No meu trabalho lá, eles falam, Jesus, você é o único que pode, depois do meu patrão lá, se ele vier a falecer, assumir aqui. Eu falo, pô, a bênção está com ele, irmão. Eu sou apenas um funcionário. A bênção está com ele. Se ele liberar a bênção sobre a minha vida, amém, vou receber. Né? Eu queria que ele entendesse. Eu falei, irmão, não é assim não, rapaz. Por mais que eu tenha tempo de casa, tempo de trabalho e conhecimento, mas a bênção não está comigo. Eu tenho qualificação para exercer e fazer, mediante aquilo que ele mandar. Mas a bênção está na vida dele. Ainda que ele é ímpio, mas ele é autoridade. Né? Eu só posso fazer algo qual meus pastores me autorizaram a fazer. E me abençoar para fazer. Né? E não é assim. Então a bênção estava sobre a vida de Moisés. E Deus dava ali todos os desígnios, revelava a ele tudo isso, tudo que ele podia fazer, tudo que ele ia fazer. Né? E assim é em nossas vidas. Né? Às vezes nós temos medos, passamos pelo nosso deserto, nós não queremos mais, nós queremos desistir. Mas quando Deus determina algo em nossas vidas, determina algo na sua vida, que era para ser cumprido e para que o nome dele seja glorificado, irmão, pode ir, irmão. Confia. Deus está sempre no controle de tudo. Agora Deus chega a Moisés, se revela a ele. E eu quero dizer para a amada igreja, Deus já tem se revelado a você há quanto tempo? E há quanto tempo você vem dando desculpa? Deus, ele te ama, irmão. Ele tem propósitos a cumprir nesta terra e através de você. Você é um canal de bênção nas mãos dele. E quando ele te dá algo para fazer, faça com amor. Ainda com medo, ainda tremendo, mas faça, porque ele vai cumprir na sua vida. E quando nós cumprimos algo de Deus, quando nós resolvemos obedecer, as bênçãos do Senhor nos alcançam também. Porque nós nos sentimos felizes de fazer aquilo que Deus nos determina. Apesar de tudo, nós nos sentimos felizes de anunciar aquilo que Deus nos capacita para fazer, aquilo que Deus nos botou na cabeça, botou em nossa mente. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Você não veio aqui somente para receber uma bênção, lógico. Vocês são mais do que vencedores, vocês são mais do que abençoados. Mas se você está aqui, irmão, é porque tem um propósito. E quando Deus se revela, porque tem um propósito. Deus quer se revelar a você hoje. E eu queria te chamar aqui, aquele irmão corajoso, aquele que está determinado a cumprir com os propósitos de Deus. E se você está aqui nesta manhã, vem aqui na frente. Vem aqui na frente, não tenha medo. Vem aqui na frente, se levante, porque o Senhor vai cumprir. O Senhor está falando com